Então, bom dia, mais uma aula de arte. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a arte que sai de dentro dos museus, das galerias. Nós já vimos algumas manifestações artísticas lá no começo do ano, sobre essas artes que elas têm uma utilidade diferente do que aquela só de ficar dentro dos museus, das galerias. Então, alguns artistas a partir da arte moderna, começa a ter mais liberdade de criação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte gráfica, que é a arte dos cartazes, né, da publicidade, ok? Então, que temos sobre o começo desse assunto sobre as artes gráficas, que ela é uma arte que está ligada à publicidade e ela tem uma utilidade que não só é aquela de contemplação, né? Então você vai no museu, numa galeria ou mesmo em algum lugar que tem uma obra de arte e ela está ali só para você contemplar. A arte da publicidade ela já tem uma utilidade, né? E os artistas eles no começo dessa história da publicidade, eles quiseram fazer exatamente isso, trazer a arte para dentro da publicidade, de forma que a arte fosse, além de contemplada, ela fosse também utilitária. Então, vamos ver o que fala aí para nós. Esse assunto está no nosso capítulo 6 da nossa apostila, tá? A partir da página 66. As imagens gráficas povoam o nosso cotidiano com criatividade e com mensagens que comunicam, ensinam, emocionam e seduzem para o consumo. Essa arte efêmera, de caráter artístico, informativo ou comercial, está presente em nosso cotidiano e influencia a maneira de olhar, perceber e pensar as imagens. Então, veja bem, essas imagens gráficas que a gente tem aí hoje, uma infinidade de jeito, né? E ela povoa mesmo o nosso cotidiano, nós somos constantemente bombardeados com essas imagens, né? Ela está muito ligada ao consumo das coisas e também como informação, né? A gente tem visto aí que todo acontecimento, todos os produtos, eles têm esses profissionais que trabalham com isso, eles têm o objetivo, né, de estar sempre informando, ensinando e seduzindo a gente para o consumo, tá? Ela é uma arte efêmera. O que é efêmera? Ela é passageira. Ela dura o tempo necessário de atingir o seu objetivo, tá? E ela tem caráter artístico porque ela misturou. Então, você não simplesmente, por exemplo, faz um cartaz e coloca lá tudo escrito e não coloca nenhum atrativo, né? Então, por isso o caráter artístico. E nós vamos olhar um pouquinho mais como é que isso foi funcionando. As perguntas que a gente pode pensar, né? Você já observou o design de cartazes artísticos e publicitários, panfletos, embalagens de produtos, capas de livros e CDs? Você alguma vez já escolheu um produto pela sua embalagem, rótulo ou forma? Então, olha só, todas esse material, né, que são os cartazes, os panfletos, a embalagens de produto, capas de livro, eles têm uma intenção, em primeiro momento, de chamar a sua atenção. Então, quanto mais trabalhado, quanto mais atrativo for, mais ele vai chamar a sua atenção, tá? Então, às vezes, um livro, ele chama atenção pela capa, ou o CD, entendeu? As embalagens dos produtos, né? Eu já até comentei sobre isso com vocês. Às vezes a gente compra um produto, olhando o rótulo dele, né? A embalagem dele, ele é tão atrativo, tão bonito, que você acha que o conteúdo dele, o que está lá dentro,
pode ser também maravilhoso, né? E a gente sabe que às vezes não é. E isso responde um pouco essa questão do produto, né? Quando a gente escolhe um produto pela embalagem, ok? Então, coisas para a gente refletir. Então, a partir de agora, vamos pensar, toda vez que eu olhar um cartaz, toda vez que eu pegar um produto, um livro, observar como é que foi tratado, né? Essa embalagem, essa capa desse livro, essa capa desse CD, o que que essa capa, né, essa embalagem, esse panfleto traz de atrativo para mim e faz com que eu vá consumir esse produto ou eu vá prestar atenção nele, né? Então, são perguntas, são coisas que a gente precisa passar a observar. Aconteceu isso lá aqui no Brasil, né? Como é que foi o início disso tudo? A publicidade no Brasil, ela se popularizou primeiramente nos jornais no final do século XIX e depois no começo do século XX, com o desenvolvimento das revistas e o surgimento do rádio em 1930 e da TV em 1950. A primeira agência de publicidade brasileira foi a Eclética, fundada na cidade de São Paulo em 1913. Nessa época, as propagandas estrangeiras eram a principal referência, por isso era muito comum copiarem seus modelos, né? Então, nós vamos ver a seguir aí alguns exemplos de cartazes publicitários. Então, veja bem, o que facilitou um pouco essa questão da publicidade? O surgimento do rádio e o surgimento da TV, né? Porque daí esses dois veículos começaram a ser usados também com a intenção de através da publicidade, né? Usar esses veículos para a publicidade, né? Porque a publicidade, vocês sabem, né? Publicidade significa que eu quero tornar público uma coisa, uma ideia, né? Um objeto, um produto. Então, veicular isso pelo rádio, pela TV, facilitou muito a vida de muitos empresários. Bom, nós vamos ver aqui agora dois exemplos, está lá na página 67 do livro de vocês. A primeira loja Mapping, e ela existia até um tempo atrás, eu nem sei se lá para São Paulo ainda existe essa loja, mas ela foi uma loja muito famosa, tá? E ela foi instalada em 1913, na rua 15 de novembro, na capital paulista. Nos anos seguintes, tornou-se o principal ponto de encontro da elite paulistana, que se encontrava no estabelecimento para tomar o chamado chá das 5, e além de fazer compras, né? Então, aí a gente já pode pensar numa coisa como o shopping, né? Era uma loja de departamento, uma loja muito grande, e as pessoas, né, os ricos da época, eles se encontravam ali para poder tomar o chá das 5 lá e fazer compra. E olha como era o cartaz, né? O cartaz era um nome grande, né, destaque, e aí ele tinha os detalhes, né, do que vendia ali, que hora que abria, qual que era o endereço, né? Então, foi um dos primeiros cartazes montados. Um segundo exemplo é o cartaz de 1917, que promovia o concerto da notável artista espanhola Josefina Robledo, em São Paulo. Então, observa que esse cartaz aqui, ele estava fazendo o quê? Divulgando um evento que aconteceria na cidade de São Paulo, né? Que era da artista plástica, da artista espanhola Josefina Robledo, que era uma musicista, né? Então, era um concerto de violão. Então, observa como é que eles fizeram o cartaz de divulgação desse evento. E eles colocaram lá a fotografia dela, central, né, tocando violão, e em volta várias mãos, né? Então, já era aí o começo de uma maneira artística de divulgar os eventos. Muito bem. Os cartazes artísticos e publicitários e as fotomontagens no início do século. Tá? Então, aqui nós vamos falar de uma técnica, tá? Os artistas russos construtivistas no início do século XX tiveram um papel muito importante na criação de cartazes publicitários e de embalagens de produto.
Eles acreditavam que a arte não deveria estar somente em museus, mas também no dia a dia das pessoas. Esse movimento artístico influenciou o desenvolvimento do design enquanto linguagem e área de atuação artística e profissional. Viram só que a necessidade desses artistas de trazer a arte para o dia a dia das pessoas. Porque não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a museus. O museu, às vezes, você paga para entrar, né? E o museu, a galeria de arte, essas coisas, é uma coisa mais elitizada, né? Pessoas ricas, pessoas mais abastadas é que costumam frequentar esses lugares. Então, o resto da população que não tinha acesso a isso, não tinha direito a ver, a contemplar, por exemplo, as artes. Então, eles acreditavam que eles precisavam trazer essa arte para o dia a dia das pessoas. E por isso, o cartaz, né, os panfletos, eles são considerados uma arte, né? Uma arte que ela está misturado com as pessoas. Assim como os edifícios, né? No começo dessa unidade da nossa apostila, eu até mandei uma atividade para vocês sobre um prédio, que é uma biblioteca, né, que tem um formato diferente. Até o formato dos prédios, né, começaram a ter além da utilidade dele, trazer uma coisa mais artística, né, para as pessoas contemplarem também. Então, a ideia deles era fazer com que a arte fosse produzida, entendeu? Para o dia a dia das pessoas, que as pessoas todas tivessem acesso. Bom, entre os principais artistas russos dessa época, destacamos Alexander Rodchenko e Vladimir Mayakovsky, que entre os anos de 1923 e 1925, eles trabalharam juntos sobre o slogan Mayakovsky e Rodchenko, construtores publicitários, na produção de mais de 150 cartazes e embalagens. Mayakovsky dizia ter orgulho desse trabalho porque ele era útil, evidenciando também a funcionalidade da arte. Nós vamos olhando um pouquinho mais para frente daqui a pouco, que esses artistas que fazem parte de alguns movimentos, eles queriam romper com essa coisa da arte só contemplativa, tá? Então, para eles era muito importante que a arte fosse útil, tá? Então, porque a arte precisava se tornar útil e deixar de ser apenas contemplativo, tá? Então, esses dois aí foram os principais, foram os que se destacaram na época. Bom, em suas produções, era comum utilizar um recurso técnico da fotomontagem. Bom, o próprio nome já diz, né? Como que é essa técnica? Montagem, foto, né? Então, uma montagem feita com fotos. Trata-se de um processo que visa reunir várias imagens para criar uma nova imagem, como explicitado a seguir. Nós temos dois exemplos aí, tá? Ela surge como uma nova técnica que integrava a tecnologia com a produção industrial de massa, para construir imagens diferenciadas da realidade de forma rápida. Você já viu alguma coisa semelhante no seu cotidiano? Você já viu uma fotomontagem? Nós vamos descobrir que ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Aqui nós temos dois exemplos. A fotomontagem para o livro de poesia Sobre Isto, de Vladimir Mayakovsky, em 1923. Olha só como que ele pegou várias fotos de várias coisas, né? E ele fez o quê? Uma montagem. Então, você vê que ele recortou, ele colou, tá? E depois ele tirou uma foto, produzindo assim uma nova imagem, tá? A partir da montagem, usando várias imagens diferentes. Da mesma forma, essa embalagem aqui, ó, embalagem de caramelos, olha como que eles fizeram aqui. Então, eles recortaram uma pessoa, colocaram os caramelos, colocaram as escritas, para fazer a embalagem desse produto aqui.
técnica da fotomontagem. Tá? A fotomontagem é a junção de fragmentos de distintas imagens na formação de uma nova imagem. Os processos para a execução de uma fotomontagem são diversos. Temos, por exemplo, a colagem, que é uma composição de imagens sobre o papel ou sobre um negativo. É esse o caso das ampliações feitas para slides, a partir das sobreposições de uma ou mais transparências. Há também a técnica realizada na câmera fotográfica, fazendo uma dupla ou múltipla exposição de um mesmo negativo no momento da fotografia. Com o advento da fotografia digital, com softwares de edição de imagem em computadores e em smartphones, tornou-se muito mais acessível o processo de pesquisa e de montagem de imagens por meio de fotomontagem. Então, a fotomontagem, ela foi uma técnica utilizada para, vamos dizer assim, para quebrar. Por exemplo, em vez de você tirar só uma foto de uma imagem, você pegava várias imagens, recortava e montava uma nova imagem, com o objetivo que você queria atingir. Tá? Então, hoje é muito fácil fazer isso, né? Nós temos aí a tecnologia que nos ajuda muito a fazer essas montagens. Tá? Então, nós vamos... separei várias imagens aqui para vocês, tanto de obra de arte quanto feitas digital. Tá? Então, a primeira imagem aqui é uma imagem que está no livro de vocês, tá? Que é uma imagem feita a partir do recorte e colagem. Então, ele pegou o fundo de uma cidade, da foto de uma cidade, e depois recortou aqui uma pessoa, recortou a outra como se ela estivesse se jogando ali, a pessoa segurando, né? Ela fez essa montagem aqui, através do recorte e colagem. Da mesma forma, essa daqui também, a gente percebe bem que é uma montagem feita com recortes, só planetas aqui, pessoas, né, sentadas aqui contemplando aqui essa junção dos planetas aqui. O que mais? Olha só, temos essas outras imagens também. Umas antigas, elas são feitas através do recorte colagem, né? Porque não tinha tecnologia suficiente para fazer o que a gente faz hoje. Nós vamos ver aqui. Então, essa aqui da mulher na lua, isso aqui é um recorte, uma colagem, né? Então, pegou aqui uma parte da Terra aqui, colocou um globo terrestre aqui e pôs uma pessoa em cima, né? Tudo isso, gente, não é aleatório, né? A gente vai entender que existe uma mensagem por trás dessa nova imagem que foi criada, né? Se nós pegássemos agora todas essas imagens e fôssemos analisar, a gente ia entender que cada uma traz uma mensagem, tá? Então não é aleatório, vou pegar um monte de figura aqui e vou juntar aqui, não. Existe um objetivo atrás disso daí, né? Nessa aqui, no fundo, aqui um leão, né, olhando para esse aqui também, provavelmente é uma colagem, né? Então, o fundo aqui e a pessoa aqui. Essas fotomontagens, elas são feitas com o recurso da colagem, do recorte da colagem. A partir do momento que você faz essa fotomontagem, você tira uma foto e aí ela se torna uma nova imagem, tá? Então, não é simplesmente você recortar várias imagens e colar. Você precisa tirar uma foto dessa montagem para que ela se torne uma nova imagem, ok? Bom, aqui embaixo tem mais umas. A bicicleta sendo conduzido por um balão, né? Esse daqui do sorvete, olha só que interessante essa fotomontagem. Esse é a montanha de gelo onde tem uma pessoa esquiando. Essa daqui é uma foto. Então, a pessoa se posiciona exatamente no lugar onde fique parecendo, né,
vomitando, não sei, e aí coincide. São fotos tiradas intencionalmente, montadas intencionalmente, sem o recorte, sem o processo do recorte e colagem. Mais algumas aqui. Olha só essa do bebê. Essa daqui do rapaz, aqui do homem jogando leite, né? Olha só como essa montagem ficou interessante. Né? Em cima, o homem jogando um balde de leite que caindo aqui nesse recorte aqui, ele se transforma aqui no rio, né? Só como é que ficou criativo isso. De uma forma, essa da costureira. Olha só como esse recorte e colagem ficou interessante, né? É como se essa costureira tivesse aqui costurando a escada, né? Então a gente sabe que a máquina de costura ela faz esse ponto, né? Esses pontinhos assim, linha. Se essa estivesse então fazendo a estrada, né? Costurando essa estrada aí. Fazemos montagens com as obras de artes que já existem. Então eu deixei 3 aqui para vocês. Para o que? A Mona Lisa, né? Nessas 2 obras da Mona Lisa, fizeram aí uma montagem, né? Uma fotomontagem dela, máscara, né? Que nós estamos agora usando muito, né? Por conta da pandemia. Ela com os produtos de limpeza, e vocês observam que ela está na posição certa da obra de arte. E aí a pessoa que fez isso daqui, ela recortou cuidadosamente, parece mesmo segurando esses produtos. Essa obra do Van Gogh, que é a Noite Estrelada, o que o artista aqui fez? Recortou as mãos daquela obra famosa da criação do mundo, né, que é a mão de Deus e a mão do homem, tentando se tocar aqui. Então, eles colaram aqui e ficou parecendo assim, que essas mãos, essa parte aqui, tá? E também usar a obra de arte e fazer as fotomontagens. Achei aqui as mais modernas. O que a gente costuma fazer com celular, e todo mundo gosta de fazer isso daí, que são as fotomontagens a partir da própria fotografia. Então, se vocês, para cada foto dessa, vocês vão ver, olha só, essa moça aqui segurando uma casquinha de sorvete, ela posicionou de uma forma, parece que o sorvete é a torre de Pisa lá atrás, ó. E assim foi feito com o sol. Outra fotomontagem aqui com a torre de Pisa. Esse aqui, um rapaz chutando ela e o outro segurando. E essa foto aqui, né, que ela se posiciona exatamente na frente do coqueiro, a folhagem do coqueiro pareça ser o cabelo dela, né? As fotos aqui são as mais modernas, que são feitas a partir aí dos nossos celulares. Tem do sol aqui. Bom, no século XX, 2 grupos de artistas utilizaram a técnica em suas obras de forma inusitada. Foram os dadaístas e os surrealistas. Então, vamos conhecê-los? A página 69 está falando ali do dadaísmo, que foi um movimento artístico que se iniciou em Zurique, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha como característica a crítica aos modelos culturais e aos valores do passado e do presente. Eram radicais e suas manifestações em revistas, manifestos, exposições e outros meios eram intencionalmente desordenadas e pautadas pelo desejo do choque e do escândalo. Então, gente, olha só, esses artistas, o que eles queriam? Eles queriam romper com aquela arte bonitinha, arrumadinha que existia, né? Então, a partir do século XX, os artistas ganham uma liberdade de expressão e eles vão usar isso de formas inusitadas mesmo. E nessa questão da fotomontagem, esses grupos, que é do dadaísmo e do surrealismo, eles vão usar isso de uma maneira intensa, tá? Então, aqui do lado tem essa foto aqui,
é uma fotomontagem da artista alemã Hannah Huck, uma das precursoras da fotomontagem. Ela pega aqui as pernas, já coloca direto aqui o corpo como se fosse a cabeça que simboliza o corpo todo, né? As obras dela aqui, que são montagens, olha, rostos diferentes, mesmo corpo aqui, rosto, os olhos diferentes, boca diferente. E essa daqui também, olha só, usou aqui várias fotos de várias imagens. São aqui o ser humano aqui na ponta dos dedos aqui. Então isso é uma fotomontagem diferente e na época deveria mesmo causar uma certa estranheza. O surrealismo foi um movimento artístico que surgiu em Paris, na França, na década de 1920, no período entre as duas guerras mundiais. Reuniu artistas que anteriormente participaram do dadaísmo e sua repercussão foi mundial. Os surrealistas buscavam uma arte livre da lógica e da razão habitual. E o que eles queriam? Eles queriam usar, né, a consciência além da realidade, tá? Então, eles queriam tirar a apresentação da realidade e eles queriam trabalhar a partir do inconsciente e dos sonhos, tá? Então, eles aqui, ó, eles expressavam o inconsciente e os sonhos de um modo representativo e abstrato. Nem sempre a gente vai entender o que está acontecendo ali naquela obra. Portanto, eles desenvolveram muitas colagens, fotomontagens e a escrita automática como método. Essa foto aqui é muito famosa, essa obra aqui é muito famosa, é o rosto da Mae West, de Salvador Dalí. Essa obra, na verdade, ela tem um nome bem comprido, né? E ela foi feita com grafite, página sobre página de revista. Aqui, ó, ele pega o rosto dela, então, o cabelo, recorta o sofá, é a boca, o nariz é a lareira, e os quadros na parede ali simbolizam os olhos, né? Entrada para um apartamento. Então, essa fotomontagem aqui é bem famosa, tá? Feita pelo Salvador Dalí. Mais duas imagens que eu coloquei aqui para vocês, que é a surrealista. Se vocês forem pesquisar o surrealismo, as fotos que existem, vocês vão ver que são montagens, são imagens da realidade. É sempre mesmo no campo dos sonhos, lá da imaginação. Então, aqui nessas duas fotos aqui que eu pus aqui para vocês, vocês conseguem ver aqui a árvore num pedacinho de terra, né? Sempre o surrealismo, ele trabalha muito com a questão do céu, tá? Das imagens. Esse daqui representa um homem, uma versão um pouco mais, assim, mais moderna aqui do surrealismo. O homem, né, numa situação dúbia, ao mesmo tempo que ele está preso à terra, ele quer flutuar, né, ele quer levar os seus pensamentos, os seus sonhos além, né? Então, observa como foi usado intencionalmente aqui uma mensagem de dizer que o homem ele está ao mesmo tempo preso às coisas da terra e querendo elevar lá os seus pensamentos, os seus sonhos, viajar, vamos dizer assim, né? Então, gente, hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre essa questão da publicidade, tá? Então, a primeira técnica que foi utilizada para romper com aquela coisa certinha que os artistas queriam era mudando o jeito de representar. Então, o que eles faziam? Eles faziam a fotomontagem, tá? Então, a partir dessa aula de hoje, nós vamos ver aí um pouquinho desse pessoal, como é que funcionou isso na nossa até os dias de hoje. Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês dessem, que eu quero dar uma dica para vocês. Observem bem o entorno, as mensagens, a publicidade feita na televisão, a publicidade feita através dos cartazes, porque a gente vai conversar um pouco sobre como a arte ela interfere no dia a dia, né? Através de alguns objetos. Nós vamos falar sobre as construções e nós vamos falar sobre a publicidade, porque a publicidade ela está
totalmente inserida no nosso dia a dia. Ok? Então, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui. Quero que vocês tenham um bom final de semana. Parece que nós vamos ter umas férias aí, então gostaria que vocês aproveitassem, descansassem, né? E dessem uma reforçada aí, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.